Você já sentiu como se estivesse sempre à espera de alguma coisa? Talvez não em palavras, mas em sensação, esperando a mensagem que não chegou, esperando o reconhecimento que não veio, esperando o corpo ideal, o momento certo, a resposta definitiva, esperando que o outro mude, que a vida mude, que você mude. E enquanto tudo isso não acontece, você segue vivendo como se estivesse dentro de uma promessa. Uma promessa de que, se aguentar mais um pouco, tudo vai valer a pena. Só que essa promessa nunca se cumpre. Talvez esse vídeo não te entregue uma resposta pronta, mas pode abrir uma porta para você voltar a se ouvir, se acolher e se lembrar de quem você é. Se fizer sentido para você, já se inscreve aqui no canal Positivamente em Amor Próprio. É aqui que a gente aprende a se reconstruir sem pressa, sem culpa e com verdade. A verdade é que muita gente hoje não está cansada da vida que tem. Está cansada da expectativa que carrega. Porque a expectativa tem um peso silencioso. Ela não grita. Não chama atenção. Ela só vai apertando o peito, esvaziando a alegria, distorcendo a forma como você olha para sua própria história. Você se esforça, se doa, entrega tudo de si, mas ainda sente que está atrás, que está devendo, que ainda não foi o suficiente. E então vem a frustração, o desânimo, a sensação de que você está errada, atrasada, quebrada. Mas, e se não for isso? E se a sua dor não for fracasso, mas apenas expectativa demais? Quando eu percebi isso pela primeira vez, foi como levar um soco emocional. Porque eu estava tão mergulhada na ideia de como minha vida deveria ser, que eu não conseguia mais enxergar o que ela realmente era, ok? Estava cega de tanto esperar. Esperava que meu trabalho me desse propósito. Esperava que meu parceiro adivinhasse minhas dores. Esperava que meus pais mudassem de postura. Esperava que eu mesma fosse mais forte, mais bonita, mais produtiva. Esperava. Sempre esperava. Mas sabe o que mais doía? Era que, mesmo quando alguma dessas coisas acontecia, a paz não vinha, porque outra expectativa logo surgia no lugar. É como correr atrás de um pôr do sol que sempre se afasta. Você nunca chega, e quanto mais corre, mais cansada você fica. Foi nesse ponto que algo dentro de mim começou a desmoronar. Não porque eu estivesse falhando, mas porque eu comecei a entender o quanto estava me violentando em silêncio, tentando ser perfeita em todos os papéis, tentando adivinhar os desejos dos outros, tentando controlar cada parte do caminho. A expectativa tinha se tornado uma armadilha, construída com boas intenções, mas feita de controle, medo e carência. Aí veio uma pergunta que mudou tudo para mim. E se nada disso acontecer, você ainda vai se amar? Essa pergunta me desmontou, porque eu percebi que muito do meu amor próprio não era amor. Era uma tentativa desesperada de compensar tudo o que eu ainda não era. Tudo o que ainda faltava. Eu só me validava quando acertava. Eu só me respeitava quando me superava. Eu só me achava merecedora quando tudo estava sob controle. Mas, e quando não está? E quando a vida erra o tempo? Quando as coisas fogem do roteiro? Quando ninguém vê o seu esforço? Será que você ainda consegue se olhar com amor? Essa é a primeira ferida que a expectativa revela. A de que, no fundo, a gente não está esperando que o mundo melhore. A gente está esperando que ele confirme que a gente vale a pena. Mas isso não é paz, é ansiedade, é sobrevivência, é exaustão. E ninguém aguenta viver assim por muito tempo. Soltar a expectativa não é se conformar. É se libertar de um peso que nunca foi seu. É parar de viver como se você tivesse que provar o tempo todo que merece amor, merecimento, reconhecimento. Você não precisa ser uma versão ideal para descansar em si. Você só precisa parar de esperar que a vida venha te salvar. Se isso te toca de algum jeito, fica. Talvez ainda tenha muita coisa que você precise soltar. Não por fraqueza, mas por merecimento. Às vezes, a expectativa não vem de um sonho. Ela vem de um medo. O medo de não dar certo, de não ser suficiente, de ser deixada para trás.
por. Isso a gente tenta se antecipar, se programar, se controlar e cria 1000 planos, 1000 versões futuras, 1000 cenários mentais. Tudo isso só para ter alguma sensação de segurança. Mas o que a gente chama de planejamento, muitas vezes é só desespero disfarçado. Você começa a viver dentro de uma ideia do que deveria ser. E essa ideia vira lei, vira cobrança, vira autocensura. De repente você já não sabe mais o que realmente quer. Só sabe que tem que querer aquilo, porque todo mundo parece querer. Tem que ser bem-sucedida, tem que casar, tem que ter filhos, tem que comprar um apartamento, tem que ter um corpo admirável. Tem que viver uma vida que pareça boa nas fotos. E por dentro, você vai murchando. Porque quanto mais você tenta alcançar esse ideal, mais longe você se sente de si mesma. É aqui que nasce o verdadeiro cansaço. Não de fazer, mas de corresponder. De tentar se encaixar num roteiro que você não escreveu. De correr atrás de uma vida que disseram que seria feliz, mas que não tem gosto de verdade. A expectativa vai se instalando em silêncio. E quando você vê, já está vivendo como se tivesse que se justificar o tempo todo. Justificar suas escolhas. Justificar sua aparência. Justificar porque ainda não chegou onde deveria. E tudo isso pesa. Talvez seja por isso que mesmo quando a vida anda, a alma continua parada, porque você não está frustrada com o que tem. Você está frustrada com o que imaginou que teria. Você criou um roteiro mental, uma projeção, uma linha do tempo. E agora sente que está atrasada. Mas, atrasada para quê? Para qual plano? Para qual relógio? Para qual versão de você que nem existe? Foi nesse ponto que eu comecei a entender o conceito mais profundo da expectativa. Ela não é só um desejo. Ela é um contrato emocional que você assina com o futuro. E nesse contrato está escrito que só quando tudo der certo, você poderá ser feliz. Mas e se nunca der exatamente certo? E se nada sair como você imaginou? Será que isso significa que sua vida deu errado? Ou será que você apenas assinou o contrato errado? O problema nunca foi ter sonhos. O problema é quando esses sonhos se tornam condições. Eu só vou me amar quando emagrecer. Eu só vou me sentir segura quando tiver X na conta. Eu só vou ser feliz quando encontrar alguém que me entenda por completo. Isso é chantagem emocional com você mesma. É como viver com uma trava no peito. Uma trava que diz: ainda não pode se sentir bem, ainda não chegou lá. Mas, e se já estivesse tudo bem agora? Mesmo sem final feliz. Mesmo sem certeza. Mesmo sem checklist completo, é difícil acreditar nisso. Porque fomos educadas para condicionar tudo. Condicionar o amor, a aceitação, o descanso, o prazer, a pausa. Tudo precisa ser merecido, conquistado, validado. Mas, e se você não precisasse merecer? E se a paz fosse um direito, não uma recompensa? Talvez esse seja o maior rompimento de todos. Parar de medir a própria vida com régua alheia. A régua da sociedade, do sucesso, da produtividade, da estética, da performance. Emocional perfeita. E começar, finalmente, a sentir. Sentir que já passou tempo demais tentando se ajustar. Tempo demais se moldando. Tempo demais se cobrando. E que talvez a liberdade esteja justamente no lugar onde você menos imaginava. Na renúncia, na imperfeição, na pausa. Não tem nada de errado com você. Você só está cansada de carregar pesos que não são seus. Você só quer existir sem precisar se explicar. Você só quer respirar, sem a culpa de ainda não ter chegado lá. E talvez esse seja exatamente o primeiro passo. Tem algo que ninguém te contou sobre se comparar com os outros. A comparação nunca começa como inveja. Ela começa como dor. Uma dor que diz: ela conseguiu e eu não. Ela foi escolhida e eu fui esquecida. Ela sorri fácil. E eu mal consigo levantar da cama.
A gente não se compara porque quer competir. A gente se compara porque, em algum lugar lá dentro, acredita que aquilo era pra gente também. É quase automático. Você abre o celular e vê alguém viajando, casando, comprando casa, celebrando corpo novo. E antes mesmo de pensar, já sente uma pontada estranha. Não é raiva, não é ciúme, é uma espécie de constrangimento interno. Como se você estivesse sendo avaliada sem saber. Como se o mundo tivesse uma lista de quem está vencendo. E o seu nome não estivesse lá. E é nessa hora que a expectativa volta com força. Eu devia estar mais magra. Eu devia estar mais feliz. Eu devia ter alguém ao meu lado. Eu devia ganhar mais, produzir mais, sorrir mais. Devia. Mas quem disse? Quem colocou essas metas invisíveis? Quem ditou esse tempo? Quem disse que o caminho certo é o mesmo para todo mundo? Talvez o que mais machuque na comparação não seja o que o outro tem, mas o que você acha que não tem. A comparação ativa um tipo de escassez emocional que você nem sabia que existia. Ela te faz esquecer do que você já construiu. Te faz desprezar sua história. Te faz achar que está atrasada, quando na verdade está exatamente onde precisava estar para aprender o que precisa agora. Mas a comparação é covarde, porque ela só mostra o palco do outro e te faz acreditar que é bastidor. Você compara a sua dor com a pose do outro. Compara sua insônia com o feed editado. Compara suas dúvidas com a legenda de autoajuda. E se sente menos, só que tem uma coisa que ninguém posta. O vazio de quem conquistou tudo e ainda sente que falta algo. O vazio de quem vive se esforçando para parecer bem, mas chora em silêncio quando ninguém vê. O vazio de quem tem todos os checklists sociais, mas nenhuma conexão verdadeira consigo mesma. A comparação é burra. Ela não enxerga profundidade, só aparência. Você não precisa do que o outro tem. Você precisa lembrar de quem você é. A sua jornada não é pequena só porque não está exposta. Sua vitória não é menor só porque não teve legenda. Sua dor não é inválida só porque ninguém curtiu. Às vezes, a verdadeira evolução é silenciosa. A cura acontece sem post. A leveza chega sem plateia. O mundo vai continuar tentando te convencer de que você precisa ser mais. Mais bonita, mais magra, mais inteligente, mais rica, mais espiritualizada. Mas e se o seu verdadeiro trabalho agora for ser menos? Menos exigente com seu corpo, menos cruel com suas emoções, menos comparativa com sua história? A comparação te empurra para fora de si. A expectativa te mantém presa num ideal impossível. E o resultado é um cansaço que parece não ter fim. Mas existe um caminho de volta. E ele começa quando você entende que o outro não é espelho. É só outra alma tentando se encontrar, do jeitinho dela, assim como você. Existe um tipo de comparação que ninguém vê, mas que pesa como nenhuma outra. É quando você começa a se comparar com quem você já foi. A mulher que tinha mais energia, que acreditava mais, que era mais ousada, mais bonita, mais confiante. E, de repente, você se sente um rascunho do que um dia foi. E isso dói de um jeito difícil de explicar. Porque não é só tristeza. É um tipo de saudade misturada com vergonha. Você sente falta da sua própria luz e se culpa por ter deixado ela apagar. Mas talvez ninguém tenha te contado que aquela versão de você também estava sofrendo. Também se cobrava. Também achava que não era o suficiente. Você só está romantizando o passado, porque ainda não conseguiu se reconciliar com o presente. Você se olha no espelho e se pergunta onde foi que se perdeu. Tenta lembrar, em que momento parou de se priorizar? Quando foi que começou a se deixar em segundo plano? E o que antes era admiração por quem você foi, vira julgamento, vira comparação, vira autoabandono. Mas o passado não está lá para te humilhar. Ele está lá para te lembrar. Lembrar do que era real, do que te fazia vibrar.
do que você ainda pode reencontrar, se parar de exigir que tudo volte a ser como antes. Porque às vezes o que você chama de "eu era melhor" era só uma versão sua que ainda não sabia tudo que hoje você já aprendeu com a dor. A sua trajetória não é uma linha reta. Ela é feita de ciclos, de pausas, de desertos. E não é porque hoje você se sente mais cansada, que regrediu. Talvez você esteja justamente atravessando o caminho que vai te levar de volta para casa. Para uma casa mais profunda, mais honesta, mais sua. Aquela mulher de antes pode até ter sorrido mais nas fotos. Mas será que ela se escutava de verdade? Será que ela se acolhia? Será que ela dizia não quando precisava? Será que ela se sentia em paz? Ou só era mais eficiente em disfarçar? Às vezes, o que a gente chama de força era só sobrevivência. É duro aceitar que nem toda evolução parece bonita. Algumas curas vêm com bagunça, com esvaziamento, com cara de retrocesso. Mas elas estão ali, trabalhando em silêncio, mudando tudo por dentro. Enquanto você se culpa por ter desacelerado, a vida talvez esteja te convidando a mudar de direção. Você não precisa voltar a ser quem era. Você precisa descobrir quem está nascendo agora. A versão que cansou de correr, que cansou de ser boazinha, que cansou de tentar caber em lugares que sempre a diminuíram. Essa versão merece espaço. Merece respeito. Merece ser bem-vinda. Mesmo que ainda esteja em construção. Mesmo que não tenha todas as respostas. Mesmo que esteja começando do zero. Soltar a expectativa de quem você foi é um ato de coragem. É parar de viver em luto por uma fase. É aceitar que crescer também é abrir mão. É confiar que, mesmo com saudade do que passou, você pode criar algo novo, com mais verdade, e que não importa quantas vezes precise se reinventar. Você nunca estará recomeçando do nada. Você estará recomeçando de um lugar mais consciente. Tem um tipo de expectativa que parece que nem é sua, mas quando você sente, dói como se fosse. É a expectativa das promessas que te contaram. Prometeram que se você fosse boa o suficiente, alguém ficaria. Prometeram que se você estudasse, se dedicasse e fosse honesta, a vida recompensaria. Prometeram que se você amasse com todo o coração, seria amada de volta. Prometeram que a felicidade viria depois do esforço, depois da luta, depois de merecer. Mas, e quando não vem? E quando tudo isso que você fez certo, ainda assim te deixa em pedaços? É aí que nasce o ressentimento, não só com o outro, mas com a vida, com você mesma, com esse sistema invisível que fez parecer que bastava seguir as regras para dar certo. Você começa a se sentir enganada, traída por um manual que nunca foi seu, mas que você seguiu como se fosse a única forma de existir. A verdade é que muitas mulheres não estão frustradas por aquilo que têm. Estão frustradas por aquilo que foram levadas a acreditar que deveriam ter. A vida perfeita, o relacionamento estável, o reconhecimento no trabalho, o corpo que não envelhece, a fé que nunca fraqueja, o controle absoluto sobre tudo. E quando alguma dessas coisas falha, porque falha, a sensação é de fracasso pessoal. Como se o problema fosse você. Como se tivesse feito algo errado. Como se estivesse em dívida com um destino que não chegou. Mas ninguém te contou que essas promessas foram feitas para te manter tentando. Te manter agradando. Te manter se adaptando. Te manter duvidando de si. Porque uma mulher segura de si assusta. Uma mulher que se escuta rompe padrões. Uma mulher que solta o controle recupera o próprio poder. E talvez seja por isso que o mundo insiste em te fazer sentir culpada quando escolhe viver de um jeito diferente. Esperar que tudo dê certo é o vício mais aceito do nosso tempo, mas também é um dos mais cruéis. Porque te impede de viver o agora, te coloca num estado de constante adiamento. Quando eu emagrecer, vou me amar. Quando eu for promovida, vou descansar.
Quando eu achar a pessoa certa, vou me sentir completa. Mas, e se esse quando nunca chegar? E se a paz que você tanto espera só for possível quando parar de esperar? A expectativa te empurra para um futuro onde você finalmente será suficiente. Mas viver de verdade começa quando você entende que já é digna, já é capaz, já é inteira, mesmo com tudo que ainda falta, mesmo com tudo que ainda não deu certo. É preciso coragem para soltar essas promessas, porque elas parecem bonitas demais para serem mentira. Mas a vida real não precisa ser perfeita para ser verdadeira. Ela só precisa ser sua. E só se torna sua quando você solta o roteiro dos outros, quando você entende que não veio ao mundo para seguir um padrão, veio para ser um ponto fora da curva, para rasgar expectativas e escrever a própria história, com rasuras, sim, mas com alma. Não tem manual, não tem garantia, mas tem algo muito mais valioso: presença. Aquela paz silenciosa que chega quando você decide não viver mais em função do que deveria ter sido. E começa, finalmente, a viver o que é. Soltar o controle parece, à primeira vista, uma fraqueza. Mas só quem já tentou segurar tudo com as próprias mãos sabe o peso de tentar ser Deus dentro da própria história. A gente tenta prever, antecipar, organizar cada passo. Faz planos, estuda, se prepara, se dedica. E mesmo assim, a vida vem e muda tudo. Muda os caminhos, muda as respostas, muda o ritmo. E a gente fica ali, tentando segurar a estrutura de uma casa que já desmoronou por dentro. No fundo, o que a gente quer, com o controle, é se proteger. Proteger do abandono, da dor, do fracasso, do susto. Mas não existe controle que elimine a vulnerabilidade de estar viva, porque viver, por si só, já é arriscado. E, ainda assim, é o que mais vale a pena. Teve um momento da minha vida em que eu não queria mais tentar. Não queria mais me iludir com planos que nunca aconteciam, nem construir expectativas que só me afundavam depois. Eu não queria mais sonhar, só queria paz. Mas foi nesse ponto, exatamente nesse ponto, que algo dentro de mim começou a mudar. Porque eu percebi que talvez o que me esgotava não era o sonho em si, era a tentativa desesperada de controlar cada detalhe dele. É um pouco assustador parar de planejar tudo. Parece irresponsável, parece perigoso. Parece que você vai perder o rumo, mas às vezes é só aí que você finalmente encontra o próprio caminho, sem pressa. Sem meta, sem obrigação de provar nada para ninguém, apenas sendo, apenas existindo, apenas respirando, com mais presença do que promessa. A verdade é que você não precisa ter certeza de nada para seguir. Você só precisa parar de exigir que tudo faça sentido antes de acontecer. Tem coisas que só vão se revelar depois que você der o primeiro passo, depois que você soltar, depois que parar de controlar. E sim, isso vai te deixar vulnerável, mas também vai te deixar leve. E inteira, soltar não significa desistir. Significa confiar que existe vida, fora da expectativa, fora do plano, fora do caminho que você imaginou. Significa abrir espaço para algo novo nascer. Algo que talvez você nunca tivesse imaginado, mas que sempre foi seu. O controle te dá a ilusão de segurança. Mas a rendição te dá algo muito mais valioso: liberdade. A liberdade de errar sem se odiar, de mudar de ideia sem se culpar, de começar de novo sem se explicar. A liberdade de não ter todas as respostas e mesmo assim estar em paz. Não é fácil, mas também não é impossível. Aos poucos, você vai percebendo que não precisa mais correr, nem se justificar, nem se encaixar. Aos poucos você vai escolhendo a leveza, mesmo que o mundo inteiro te cobre peso. E nesse lugar, onde não há mais expectativa, você finalmente começa a sentir que está viva, não pelo que conquistou, mas por tudo o que foi capaz de soltar. Depois que você solta,
vem um vazio estranho, porque por tanto tempo, a expectativa preencheu seus dias. Ela dava direção, dava motivo, dava justificativa para a ansiedade, dava razão para continuar tentando, mesmo exausta. Soltar no começo parece perder o chão, mas aos poucos você percebe que é só o chão antigo que foi embora. E que, agora, talvez, você tenha espaço para construir um novo. Do seu jeito. Nesse novo lugar, o tempo tem outro ritmo. Você para de medir tudo com a régua da produtividade. Você aprende a descansar sem culpa, a se ouvir sem pressa, a se aceitar, mesmo quando ainda não se entende completamente. E isso muda tudo. Você percebe que pode ser feliz com menos. Menos peso, menos metas, menos comparação, menos cobrança. E com mais presença, mais silêncio, mais conexão com o que realmente importa. A vida não fica perfeita, mas ela começa a caber em você. É estranho olhar para trás e perceber o quanto se exigiu, o quanto se machucou tentando acertar sempre, o quanto se culpou por coisas que não estavam no seu controle. E aí vem uma compaixão nova, uma voz que diz: você não precisava ter sido tão dura com você. Você não precisava ter se provado tanto. Você só precisava ter sido acolhida. E essa voz agora pode vir de dentro. Você começa a se permitir, permitir não saber, permitir não conseguir, permitir não estar bem o tempo todo, permitir mudar de ideia, permitir ser contraditória, permitir ser humana, sem precisar pedir desculpas por isso. E o mais bonito, você começa a se enxergar com olhos mais gentis. A mulher que você está se tornando não é perfeita, mas ela é honesta. Ela não finge mais estar bem só para agradar. Ela não diz sim quando o corpo grita não. Ela não se adapta mais a lugares que a diminuem. Ela entendeu que se amar não é se adorar o tempo todo, é se respeitar. Mesmo nos dias em que não consegue gostar de si, nesse novo ciclo, o amor próprio muda de forma, ele deixa de ser um projeto e vira uma escolha diária. Você não precisa mais se sentir linda todos os dias. Não precisa ter energia o tempo todo. Não precisa estar plena o tempo inteiro. Você só precisa continuar se escolhendo, mesmo quando tudo parece desandar. Viver com menos expectativa é viver com mais espaço. Espaço para errar. Espaço para recomeçar. Espaço para se escutar de verdade. E é nesse espaço que você começa a florescer, do seu jeito. Sem modelo, sem manual, sem a obrigação de ser extraordinária. Apenas sendo, apenas vivendo, apenas sendo você. A vida não vai te pedir garantias. Ela vai te pedir presença e talvez você não tenha todas as respostas. Talvez ainda sinta medo. Talvez, vez ou outra, ainda se pegue desejando aquele antigo roteiro de volta. Mas agora você sabe. Sabe que viver à espera do ideal só te adoece. Por dentro. Sabe que a expectativa não era esperança. Era controle disfarçado. Sabe que a paz não está no que ainda falta, mas no que você já é. Você não precisa correr mais. Não precisa provar nada, nem se encaixar, nem se apressar. A mulher que você está se tornando não precisa de aplausos. Ela só precisa de verdade. De um espaço seguro onde possa respirar sem medo de decepcionar ninguém. Esse espaço começa em você. Agora você caminha com outro passo. Com mais silêncio por dentro. Com mais clareza. Com mais amor. Mesmo que não seja sempre fácil. Você aprendeu que não precisa de promessas. Precisa de escolhas reais. Daquelas que nascem quando você para de esperar e começa a viver. Quando você para de buscar salvação no outro e encontra redenção dentro de si, o mundo continua o mesmo. As cobranças ainda existem. As comparações ainda surgem. Mas algo mudou. Você mudou. Porque agora você sabe que não está errada. Não está atrasada. Não está quebrada. Você só estava cansada de carregar o peso do que nunca foi seu. A partir daqui, tudo o que vier será mais leve. Não porque vai ser fácil,
mas porque você não vai mais se abandonar no meio do caminho. Você não vai mais se violentar tentando caber, nem se apagar tentando ser aceita, nem se diminuir para caber nas expectativas dos outros. Agora é você com você, do jeito mais inteiro, mais simples, mais bonito. E quando bater a dúvida, quando o medo voltar, quando a velha expectativa tentar se instalar de novo, respira. Lembra de tudo o que você já soltou, de tudo o que já curou em silêncio, de tudo o que já não precisa mais carregar. A verdade é que você não precisa alcançar mais uma meta, nem se tornar alguém diferente para merecer descanso, amor ou acolhimento. Você só precisa começar a se olhar com menos exigência e mais ternura. Talvez a maior virada da sua vida não venha de uma grande conquista, mas de um simples gesto. Parar de tentar se consertar e começar a se lembrar de quem você é. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa um comentário aqui embaixo. Me conta, em que momento da sua vida você mais sentiu que não era o bastante? Ou melhor, quando foi que você começou a perceber que sempre foi? Se inscreve no canal Positivamente em Amor Próprio para continuar caminhando com a gente. Aqui, a gente não corre atrás de perfeição. A gente aprende a respirar, se curar e florescer. Uma escolha de cada vez. Você não precisa se consertar para merecer amor. Você só precisa se lembrar de quem você é. E diz para si, bem baixinho, como um mantra que vira abraço: eu não preciso me consertar para merecer amor. Eu só preciso me lembrar de quem eu sou.